Eu avisei que era assim. Porque hoje você é estimulado, né? Como tem no vídeo de abertura do nosso programa hoje, a imagem do coach falando, se você não quiser aquilo que a maioria não consegue, você tem que pagar o preço. Então, é quase como, eu imagino que o Schopenhauer, se existe vida após a morte, ele deve estar lá em cima olhando, dizendo, olha só o que eles estão fazendo. Você fica cutucando à vontade com a vara curta, certo? Você cutuca com um super peru enorme, com doce, com comida, mas acho que isso, é claro que isso gera compulsão alimentar, blá, 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 mas eu acho que a vontade aparece hoje em dia na sua forma mais violenta, nessa ideia de que você tem que atingir a meta, chegar ao sucesso, bater todas as metas, e tem que ser uma pessoa que seja bonita, saudável, inteligente, vitoriosa, vencer. E no final você acaba sempre fracassando. Bom, Dé, vamos agora para a nossa caixa de perguntas. E o Henrique Bremer pergunta para você, por que Schopenhauer via o desejo como dor? Porque o desejo, na sua insistência em demandar resposta, dói. O Schopenhauer está falando com dor, não só no sentido da dor que você tem porque a vida causa dor física. Ele está falando, uma das grandes qualidades de Schopenhauer são as suas intuições psicológicas, né? Ele está falando que o desejo causa dor porque você nunca está satisfeito. Essa insatisfação contínua da vontade gera essa dor a qual ele se refere. E ele diz isso também, lembrando que você falou da influência de Schopenhauer sobre Freud, talvez ele queira dizer também com isso a mesma coisa que disse Freud, não existe prazer durável, quer dizer, o prazer de, por exemplo, sentir satisfeito um desejo, ele se esgota como nessa cena. A partir do momento que ele come peru, ele já está de olho na torta de maçã e por aí vai. Ou seja, o prazer é efêmero, como dizia Freud, não é no mal-estar da civilização. Na civilização. Então, assim, é quando se fala, por exemplo, que duas pessoas se amam, se apaixonam, existe o desejo erótico e com o passar do tempo o desejo cansa. É um exemplo, assim, completamente schopenhaueriano. Duas pessoas se conhecem, se encantam uma com a outra, querem ficar uma com a outra o tempo inteiro, querem transar, e aí se juntam, e aí, pensando hoje em dia, inclusive, aí é aquela festa de casamento, e depois a lua de mel, e depois o apartamento, e depois, o azulejo tem que combinar com o guardanapo, com o suplá, com não sei o quê, aquela loucura. E aí, briga pra cacete para fazer isso tudo, certo? E depois de um tempo, o desejo, um pelo outro, me refiro, vai desaparecendo, ou você começa a descobrir que, de repente, você tem um desejo fora da relação, ou você começa a descobrir que, de repente, você gosta mais do trabalho do que da relação. Então, esse é um exemplo muito schopenhaueriano. Por quê? Porque a vontade faz você babar em cima de uma pessoa, faz você estabelecer todo o movimento para ficar com ela e depois você não quer mais. Então eu vou aproveitar isso que você falou e fazer essa pergunta aqui, que é do Sérgio Vieira. Ele fala, pensar nas consequências é uma boa maneira de controlar os desejos? É uma resposta razoável, sim. Do Schopenhauer, não. Do Schopenhauer é sufoque a vontade, porque ela vai te criar muito problema. E ela te engana. Mas se a gente pensar de uma forma assim, razoável, na vida cotidiana, assim, pensa nas consequências, faz uma conta e arrisca até onde você acha que aguenta o retorno. Eu avisei que era assim. Porque hoje você é estimulado, né? Como tem no vídeo de abertura do nosso programa hoje, a imagem do coach falando, se você não quiser aquilo que a maioria não consegue, você tem que pagar o preço. Então, é quase como, eu imagino que o Schopenhauer, se existe vida após a morte, ele deve estar lá em cima olhando, dizendo, olha só o que eles estão fazendo. Você fica cutucando à vontade com a vara curta, certo? Você cutuca com um super peru enorme, com doce, com comida, mas acho que isso, é claro que isso gera compulsão alimentar, blá, 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 mas eu acho que a vontade aparece hoje em dia na sua forma mais violenta, nessa ideia de que você tem que
atingir a meta, chegar ao sucesso, bater todas as metas, e tem que ser uma pessoa que ser bonita, saudável, inteligente, vitoriosa, vencer. E no final você acaba sempre fracassando. Bom, Dé, vamos agora para a nossa caixa de perguntas. E o Henrique Bremer pergunta para você: por que Schopenhauer via o desejo como dor? Porque o desejo, na sua insistência em demandar resposta, dói. O Schopenhauer está falando com dor, não só no sentido da dor que você tem porque a vida causa dor física. Ele está falando, uma das grandes qualidades de Schopenhauer são as suas intuições psicológicas, né? Ele está falando que o desejo causa dor porque você nunca está satisfeito. Essa insatisfação contínua da vontade gera essa dor a qual ele se refere. E ele diz isso também, lembrando que você falou da influência de Schopenhauer sobre Freud, talvez ele queira dizer também com isso a mesma coisa que disse Freud: não existe prazer durável, quer dizer, o prazer de, por exemplo, sentir satisfeito um desejo, ele se esgota como nessa cena. A partir do momento que ele come peru, ele já está de olho na torta de maçã e por aí vai. Ou seja, o prazer é efêmero, como dizia Freud, não é no mal-estar da civilização. Na civilização. Então, assim, é quando se fala, por exemplo, que duas pessoas se amam, se apaixonam, existe o desejo erótico e com o passar do tempo o desejo cansa. É um exemplo, assim, completamente schopenhaueriano. Duas pessoas se conhecem, se encantam uma com a outra, querem ficar uma com a outra o tempo inteiro, querem transar, e aí se juntam, e aí, pensando hoje em dia, inclusive, aí é aquela festa de casamento, e depois a lua de mel, e depois o apartamento, e depois, o azulejo tem que combinar com o guardanapo, com o suplá, com não sei o quê, aquela loucura. E aí, briga pra cacete para fazer isso tudo, certo? E depois de um tempo, o desejo, um pelo outro, me refiro, vai desaparecendo, ou você começa a descobrir que, de repente, você tem um desejo fora da relação, ou você começa a descobrir que, de repente, você gosta mais do trabalho do que da relação. Então, esse é um exemplo muito schopenhaueriano. Por quê? Porque a vontade faz você babar em cima de uma pessoa, faz você estabelecer todo o movimento para ficar com ela e depois você não quer mais. Então eu vou aproveitar isso que você falou e fazer essa pergunta aqui, que é do Sérgio Vieira. Ele fala: pensar nas consequências é uma boa maneira de controlar os desejos? É uma resposta razoável, sim. Do Schopenhauer, não. Do Schopenhauer é sufoque a vontade, porque ela vai te criar muito problema. E ela te engana. Mas se a gente pensar de uma forma assim, razoável, na vida cotidiana, assim, pensa nas consequências, faz uma conta e arrisca até onde você acha que aguenta o retorno.